Apóstolos, no capítulo 2, por gentileza. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Aí o apóstolo Pedro prega. A gente pode ir acompanhando isso por todos os versículos seguintes. Depois da pregação do apóstolo Paulo, ou do apóstolo Pedro, perdão, no versículo 37 diz: Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, por favor, nós te pedimos, Senhor, com singeleza de coração, que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, Deus. Como foi dito pela irmã Gil, o Senhor é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores te adorem em espírito e em verdade. Algumas das suas palavras mais incríveis foram ditas para públicos de uma ou duas pessoas. Quando o Senhor pregou para Nicodemos, lá em João 3, quando o Senhor pregou para a mulher samaritana em João 4, e tantas outras passagens, mostrando que não há necessidade de uma grande multidão reunida para que o Senhor fale ao coração de alguém. E aqui nós estamos nas nossas casas. A maioria de nós aqui na chamada estamos, talvez um ou outro possa estar sozinho, mas muitos de nós estamos em 2 ou 3 pessoas ouvindo nas suas próprias casas, Senhor. E por meio desse instrumento da tecnologia, o Senhor ainda nos concede estarmos ao mesmo tempo em comunhão de espírito, Senhor, ainda que ausentes no corpo, mas presentes no espírito. Se isso era verdade na época do apóstolo Paulo, quando ele escrevia uma carta que chegava meses depois para a igreja, dizendo que ele estava em espírito com os irmãos, quanto mais nós hoje, por essa carta eletrônica, esse instrumento chamado internet, nós conseguimos nos comunicar simultaneamente. Então, na nossa fraqueza, nós pedimos que na nossa deficiência, na minha deficiência enquanto pregador, o Senhor possa suprir, levando a Tua palavra e o Teu Espírito Santo a cada um que escuta essa mensagem nessa noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos. Meus irmãos, os irmãos conhecem essa passagem assim, conforme a Andréia disse hoje na abertura da nossa reunião, é a passagem mais lida quando se quer falar do Espírito Santo. Quem é de Assembleia de Deus aí, Igreja Pentecostal, sabe que quando tem aqueles cultos de busca do Espírito Santo, busca do batismo no Espírito, com o Espírito,
geralmente se lê esse trecho aí da palavra, né, que eles ficavam cheios do Espírito, e eu participei de reuniões assim, aqueles tempos antigos, o povo, os pastores, eles fechavam as portas da igreja, porque geralmente eram cultos assim, diferenciados, que iam causar algum estranhamento para quem não estivesse acostumado, então eles fechavam as portas, e aí começava todo mundo buscar o Espírito, alguém pregando, e aquele fogo caindo. Era bem interessante, né? Bem bacana isso daí. Numa dessas reuniões aí, um pastor chamado Ronald Tucker, na Assembleia de Deus Bethesda, lá do Ricardo Gondim, o Espírito Santo me visitou com línguas de fogo, né? Por assim dizer. E aí foi uma experiência muito bacana, né? Que até dentro do ônibus eu ia falar com o cobrador, ao invés de falar em português, saía línguas na hora. Cheguei em casa assim, você chega num fogo, né? Cheguei em casa, já fui esvaziando o guarda-roupa, levando os cobertor para o pessoal na rua. Foi uma experiência muito bacana esse período bem interessante da história do pentecostalismo que a gente viveu, né? Que existiam naqueles tempos. E essa passagem que nós lemos aqui é basicamente o início da comunidade cristã. Os irmãos estavam orando depois da ressurreição e da ascensão de Cristo, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O Espírito Santo vem sobre a vida dos irmãos. Os irmãos começam a falar em línguas como de fogo. Era o período de Pentecostes em Jerusalém, cada um ouviu eles falar no seu próprio idioma. Alguns zombaram, dizendo que estavam bêbados. E aí o apóstolo Pedro toma da palavra, juntamente com os 11 apóstolos, juntamente com ele. E aí ele começa a pregar, faz um discurso dizendo que aquilo era cumprimento de profecias do Antigo Testamento, do profeta Joel, e faz uma pregação dura também, confrontando-os com a morte de Cristo, até chegarmos no trecho em que nós lemos aqui, em que os ouvintes compungiram-se o coração, e eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: e o que nós devemos fazer então? Esse aqui é o chamado contra-apelo, né? Geralmente, modernamente, os pregadores pregam e depois fazem um apelo. Aqui, na verdade, o apelo veio do público que ouviu. E agora, o que nós devemos fazer? E aqui, a partir desse instante, a gente verifica quais são os sinais da operação do Espírito Santo quando ele está agindo, quando ele está atuando na vida das pessoas e gerando a comunidade de Deus. Vamos ver aqui alguns sinais. O primeiro sinal da atuação do Espírito Santo na vida daquele povo, e veio pela palavra do apóstolo Pedro, foi: arrependei-vos, arrependei-vos. O primeiro sinal da atuação do Espírito Santo na vida de uma pessoa, quando essa pessoa se achega ao Evangelho, é o arrependimento. E o que é o arrependimento? O arrependimento é uma mudança de mente, é a chamada metanoia, que vai levar ao quê? À conversão. A conversão é o quê? É uma mudança de atitude. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Não existe possibilidade, através do argumento humano, através da filosofia, através da eloquência de alguém, convencer verdadeiramente uma pessoa a respeito do arrependimento. É somente o Espírito Santo que convence alguém que esse alguém é pecador, que precisa se arrepender, que irá adentrar a comunidade cristã pelas portas da fé e do batismo. Somente o Espírito Santo pode fazer isso. Talvez por isso que se diga no Evangelho que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. A Bíblia não diz que há festa no céu quando um pecador é curado, a Bíblia não diz que há festa no céu quando
existe assim um ajuntamento de milhares de pessoas. A Bíblia não diz que há festa no céu quando eventualmente alguém sofre um martírio, né? Porque pode ser pelas mais diversas razões, mas a Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Porque isso me parece que é porque é muito difícil um pecador se arrepender, porque existe ainda a possibilidade da pessoa resistir ao Espírito Santo de Deus. Além de tudo isso daí, alguém pode resistir ao Espírito Santo de Deus. De qualquer modo, o sinal de que o Espírito Santo está atuando na vida de alguém é a geração do arrependimento, quando a pessoa é levada a essa humildade de reconhecer que errou, que pecou e que precisa mudar de vida. Este é o primeiro sinal descrito nessa passagem a respeito da atuação do Espírito Santo na vida de alguém. O segundo sinal da atuação do Espírito Santo é a perseverança na doutrina dos apóstolos, como diz lá no versículo 42. Perseverança na doutrina dos apóstolos. Ora, o que é a doutrina dos apóstolos? É um ensinamento. O Espírito Santo leva uma pessoa a amar a palavra de Deus. Jesus disse lá no Evangelho de João: aquele que ama guardar minha palavra será amado do meu Pai, eu e meu Pai viremos a ele, e nele faremos morada. Faremos morada como? Através do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo leva uma pessoa a amar a Bíblia, a amar a palavra dele. Por isso que uma pessoa, quando ela se arrepende e se converte, ela vem e deseja ler a palavra do Senhor. Ela deseja obedecer a palavra que nós temos hoje da doutrina dos apóstolos, é aquilo que está escrito no Novo Testamento e aquilo que é pregado pelos pregadores fiéis, pregadores que pregam verdadeiramente a palavra do Senhor. E aquilo alegra o coração das pessoas que verdadeiramente se arrependeram e se converteram, porque elas querem encher o seu coração, a sua mente das palavras de Cristo. É muito difícil a gente acreditar que uma pessoa verdadeiramente está recebendo o Espírito Santo de Deus quando ela não ama a palavra de Cristo. Essa pessoa talvez tenha esfriado, talvez ela tenha recebido num primeiro momento esse impulso do Espírito Santo de Deus, mas ela precisa perseverar nesse relacionamento com o Espírito Santo para que ela volte a desejar ouvir a palavra de Deus, ouvir os ensinamentos da palavra do Senhor, ter prazer em obedecer a palavra de Deus. Aqueles que receberam o Espírito Santo também perseveram no partir do pão. Ou seja, o partir do pão aqui representa o quê? O companheirismo. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso adiante. E perseveram também nas orações, porque a oração é o modo pelo qual se mantém a comunhão espiritual. E veja que aqui se trata de uma oração não somente no nível individual, mas principalmente no nível comunitário. Aqueles que são acometidos recebem o Espírito Santo também persevera no tremor. No versículo 43 diz: em cada alma havia temor. Eu disse tremor, mas é temor. O que é temor? Temor é uma reverência pela pessoa de Deus, é uma reverência pelo nome do Senhor, a ponto de não desejar entristecer esse mesmo Espírito Santo pela prática do pecado, pela prática daquilo que é errado, pela prática daquilo que entristece ao Senhor. É uma pessoa que. E isso está tremendamente ligado ao modo como você trata o seu próximo. Porque quando se fala a respeito de viver a vida cristã, o apóstolo Paulo sempre ressalta, seja na Epístola aos Efésios ou Colossenses, longe de vós toda gritaria, toda blasfêmia, toda ira, porque todas essas atitudes, o Espírito Santo, ele é representado como uma pomba. A pomba é um animal delicado. Se uma pomba pousar no seu ombro e você não quisesse que ela voasse longe de você, como que você se comportaria? Se você se comportar de uma forma grosseira, agressiva, blasfema, irada, brava, provavelmente essa pomba voaria de você. Esse é um símbolo, uma analogia
do que talvez represente também o Espírito Santo em nossa vida, que não se alegra com atitudes, com palavras violentas, com julgamentos sagazes, que não se alegra com brigas, que não se alegra de um modo ruim de ser, não se alegra com o pecado de modo geral. Então, a pessoa que recebe uma atuação do Espírito Santo na vida dela, ela sente temor, porque ela não quer magoar o seu Senhor e ela não quer perder essa comunhão com o Espírito Santo de Deus. E à medida que uma pessoa ela vai se endurecendo para o Espírito Santo e ela vai se firmando na prática do mal, da agressividade, uma pessoa fechada, iracunda, existe a possibilidade do Espírito Santo de Deus ir enfraquecendo a sua atuação. Por isso que a palavra de Deus diz que nós não devemos apagar o Espírito Santo de Deus, mas devemos perseverar em buscá-lo, em nos enchermos desse mesmo Espírito. Que o Senhor nos ajude nisso, em nome de Jesus. Um outro sinal da atuação do Espírito Santo em nossas vidas é que ele provoca uma unidade de congregação. É uma unidade congregada. Diz lá no versículo 44 de Atos 2, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles estavam juntos, eles estavam unidos, porque o Espírito Santo, ele cria o quê? Ele cria um corpo. Que corpo? Lá em 1 Coríntios diz que a todos nós foi dados de beber de um mesmo Espírito e fomos todos batizados em um único só corpo. Por isso que quando o Espírito Santo vem sobre a vida de alguém, essa pessoa vive em unidade com o corpo de Cristo. Daí o perigo quando as pessoas elas preferem se isolar. É uma estratégia do diabo. A palavra diabo significa aquele que separa, aquele que divide. Então, é parte da estratégia satânica fazer com que um membro do corpo de Cristo se afaste do corpo de Cristo. E o que é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo é o corpo daqueles que foram congregados em um só Espírito, pelo batismo no Espírito Santo de Deus. Então, a Igreja de Cristo, ela é um corpo vivo. Ela é um corpo unido, ela é um organismo vivo de pessoas unidas por esse vínculo espiritual, que é o Espírito Santo que nos formam em um único corpo, como membros do seu corpo, em que cada qual tem a sua própria função, realizando a sua justa operação de cada parte para que promova o seu crescimento em amor, como Paulo escreve na Epístola aos Efésios. Por isso é muito perigoso se ausentar da comunidade de Deus, ainda que nós estejamos virtualmente, irmãos, mas nós estamos unidos, nós estamos espiritualmente unidos. Tanto é que eu me lembro que quando a gente voltou presencialmente, e obviamente que nada substitui o abraço, o cheiro, a presença ali, nada substitui. Mas, ao mesmo tempo, a gente não tem aquela sensação que ficou tanto tempo sem se ver, sem se falar, porque nós estamos aí nos vendo e nos falando aí praticamente todas as semanas, e alguns até 2, 3 vezes por semana, online, nos vendo e nos falando até mais do que falava quando era presencialmente. Olha que coisa interessante, não é mesmo? Mas isso, de algum modo, mantém um vínculo de unidade e de união que nos fortalece. Às vezes eu mesmo me sinto enfraquecido, me sinto meio abatido e desanimado, e mesmo numa reunião assim, que eu escuto alguém pregar, eu vejo vocês cantando, vejo aí o rostinho da Elisa também, me alegro na vida de vocês, aquilo me anima também, porque o Espírito Santo promove o quê? Uma unidade congregada. Então o diabo ele vai usar N situações para dividir, para separar, para tentar amputar alguém deste corpo, dizendo várias coisas, seja na área profissional,
seja na área dos sentimentos, N situações, mas isso não deve acontecer, irmãos, porque o Espírito Santo promove uma unidade congregada. Talvez por isso lá em Hebreus está escrito, né, que nós não devemos deixar de congregar, como é o costume de algumas pessoas, devemos estar juntos. Esse é um momento de exceção, que nós nos reunimos assim online, né, por conta do momento que nós estamos vivendo, mas ainda assim eu acredito que o Espírito Santo ainda assim continua atuando, porque a palavra não está presa, a palavra viaja pelos ares, a palavra é a palavra de Deus e nunca volta vazia para as mãos deles. E onde está dois ou três reunidos em nome dele, ali ele está. Ainda que não seja no templo, pode ser na sua própria casa. Daí a necessidade e talvez essa oportunidade desse tempo e nós voltarmos a aprender a termos o nosso tempo devocional, a nossa oração comunitária em família na hora de uma refeição ou até mesmo um culto doméstico. Essa oportunidade que o Senhor nos dá, porque há tantos missionários no mundo que às vezes passam muito tempo sem ter uma igreja a qual congregar, porque eles passam muito tempo em um lugar e ninguém se converte. E aí tem que ficar lá o marido, a esposa e às vezes um filho ou somente um único convertido ali congregando, até que o Senhor agregue mais pessoas também. Então todos nós, de algum modo, tivemos durante esse tempo essa oportunidade que o Senhor nos dá de buscá-lo aí de forma doméstica, de uma forma diferente, talvez nem sempre contando aí com a assistência de um templo, como nós estávamos acostumados. E ouvindo um pastor esses dias, eu acho que não é o caso da nossa comunidade, mas isso também serviu como uma espécie de purificação também. Ele falando de muitas comunidades em que se usavam muitos apetrechos para manter o povo unido. Às vezes até luz neon, jogo de fumaça, técnica de hipnotismo em massa, quando você toca o teclado meio que para seguir o ritmo do coração da pessoa, e com aquela luz apagada e aquela palavra meio melosa, e de repente entrava outro. Então, toda uma série de estratégias assim para manter o povo mais ou menos ali no estado de topor, e essa oportunidade que surgiu das pessoas serem purificadas um pouco de todas essas estratégias, porque o apóstolo Paulo disse, quando ele escreveu aos Coríntios, que quando ele pregava o evangelho, ele não ia com sabedoria de palavra. Ele disse, eu não nada me proponho a saber entre vós, a não ser Jesus Cristo, este crucificado, para que o poder não seja meu, mas seja de Deus. Então, talvez uma oportunidade também das pessoas se virem purificadas dessas estratégias, dessas comunidades. E aí aqueles que eram totalmente dependentes disso, do jogo de luz, do super louvor, da super banda, do pregador super eloquente, se viram no momento em que precisavam depender unicamente do Espírito Santo de Deus. Então, juntamente com a sua família, às vezes junto com um ou dois amigos, algo completamente diferente, mas há sempre disposição do Espírito Santo para auxiliar aqueles que o buscam. Outro sinal da atuação do Espírito Santo de Deus na vida da igreja é o amor, é a caridade. Lá no versículo 45 diz: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Essa aqui era a utopia do reino. As pessoas voluntariamente pegavam o excedente e davam para aquelas pessoas que passavam necessidade. Esse é um ato do Espírito Santo na vida das pessoas. O ser humano, de modo geral, ele é egoísta. O ser humano, de modo geral, ele pensa mais em si próprio, ele não tem esse movimento. É claro que nem todas as igrejas chegaram nesse tipo de comunitarismo aqui da igreja primitiva. Alguns entendiam porque era a expectativa do rápido retorno de Cristo, então não fazia sentido naquele momento ali ter tantos bens assim, enfim. Mas o fato é que nos próprios lábios de Jesus
sempre houve essa palavra de ajudar aqueles que têm necessidade, aqueles que estão passando aí por uma situação mais difícil, seja ali na parábola do rico e Lázaro, seja em Mateus 25, aquilo que fizeste a um desses pequenos irmãos, a mim o fizeste, seja em Lucas 12:33, que ele manda dar esmolas, enfim, várias situações, e o Espírito Santo leva isso, pelo menos a atingirmos um estágio em que ninguém passe fome, em que ninguém passe esse tipo de necessidade, fazendo parte do corpo de Cristo. Um outro sinal da atuação do Espírito Santo de Deus é a perseverança. Veja no versículo 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Ou seja, a perseverança. Perseverança leva à permanência, permanecer em fidelidade, permanecer na palavra, permanecer em santidade, permanecer em vida de oração, permanecer em comunhão. Às vezes a gente começa a caminhada cristã por um impacto com Deus, um impacto com o Espírito Santo, e depois a gente vai tentando manter isso no poder da carne. Mas não é possível manter no poder na carne, só é possível manter a perseverança no poder do Espírito Santo de Deus. A salvação começa pela graça, continua pela graça, se desenvolve pela graça e vai até o fim pela graça, que é a manifestação do Espírito Santo. Se você tem desejado desistir, se às vezes a gente pensa em desanimar, em parar, é porque talvez haja necessidade de buscar mais uma vez a presença desse Espírito Santo em nossas vidas. E finalmente, um sinal do Espírito Santo na vida da comunidade é a atração, é quase um magnetismo. Lá no versículo 47 diz, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. De algum modo, aqueles que recebem o Espírito Santo de Deus, em determinados contextos, eles exercem também essa atração, essa curiosidade, esse magnetismo, essa aproximação que as pessoas ao redor têm a respeito da igreja, essa curiosidade de querer, puxa, o que é isso? O que vocês falam lá? O que é que tem acontecido? Eu quero entender também. Essa igreja, ela contava com a simpatia de todo o povo. É claro que em muitos contextos a gente sabe que Jesus falou também que nos últimos tempos haveria um esfriamento. Será que vamos achar amor? Será que vamos achar fé na terra? E há outros contextos de perseguição também, como no próprio Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala que os judeus perseguiram e até os gentios foram perseguidos pelos seus próprios patrícios. Isso acontece também. Mas imagina, né? Se isso acontece com o Espírito Santo atuando, imagina sem a atuação do Espírito Santo de Deus. Então, em tudo que nós fazemos, nós reverentemente precisamos estar sensíveis à atuação do Espírito Santo de Deus. São esses os sinais que atuam em nossa vida, seja na vida comunitária ou seja na vida pessoal. Eu vou repetir eles. Mudança de mente. Será que você tem procurado amoldar a sua mente na presença do Senhor? Ter uma mudança? O que será que tem governado mais a sua mente, né? O que será? Será que são novelas? Será que são livros fora do âmbito da fé cristã? Filmes, redes sociais, vídeos no YouTube, Netflix, Jornal Nacional? O que é que tem governado mais a sua mente, né? O Espírito Santo provoca essa metanoia, mudança de mente, perseverança na doutrina, perseverar na palavra, no estudo da palavra, na obediência, na leitura, perseverança no temor de Deus, o desejo de não ofendê-lo, né? Bom, a gente sabe que isso sempre acontece, nossos erros, mas isso não pode nos afastar do Senhor. O nosso temor nos leva a pedir perdão e a continuar. Unidade congregacional, o desejo de estar em comunhão com os irmãos, comunhão espiritual, amor, o desejo de ajudar. Claro, alguns estão precisando de ajuda, mas aqueles que podem ajudar, desejam ajudar. Perseverança nos caminhos do Senhor.
Ainda que venha o desânimo, o Espírito Santo nos ajuda a perseverar. E, finalmente, uma vida atrativa. Será que a minha vida é atrativa para as pessoas ao meu redor? Será que as pessoas percebem que eu sou um homem de Deus, que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus? É isso que o Espírito Santo exerce nas nossas vidas, irmãos. Que a sua vida, que as nossas vidas seja uma vida que venha atrair mais e mais pessoas para o Evangelho, em nome de Jesus Cristo. E eu queria fazer uma aplicação dessa palavra, porque aqui, nesse momento que nós lemos de Atos dos Apóstolos, o que que acontece? O Espírito Santo veio como uma torrente assim sobre a vida das pessoas, né? Mas chega um momento que isso depende não somente dessa manifestação do Espírito, mas na nossa perseverança na busca do Espírito Santo. Então, eu quero fazer aplicação com uma leitura breve do texto da Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 18. Efésios 5, 18. Porque na nossa caminhada, nós não estamos em Atos dos Apóstolos, nós estamos muito mais próximos desse momento aqui que o apóstolo Paulo fala, de Efésios capítulo 5, 18. Ele diz: Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então aqui é um mandamento. Ele não proíbe você de tomar o seu vinhozinho, mas ele determina que você não deve se embriagar. Porque na embriaguez há toda sorte de confusão. E aí ele dá um mandamento: enchei-vos do Espírito Santo. E um pregador chamado Charles Finney, que ele interpreta esse texto como mandamento, e que se você não for cheio do Espírito Santo, você está desobedecendo um mandamento direto de Deus, pela boca do apóstolo. Ele dizia que ninguém deve ser admitido ao ministério para pregar, para ensinar, nem dar para aula, nem aula para criança e nem para o ministério do louvor exercer função alguma na igreja, se não for cheio do Espírito Santo. Ele dizia que os seminários falhavam, porque os seminários eles cobravam uma nota 8, 9, 10, e é normal que às vezes uma pessoa, humanamente falando, tenha melhor capacidade para entender línguas estrangeiras, o grego, o hebraico, tirar notas boas. Isso não necessariamente depende de um poder carismático, mas que os seminários falhavam em avaliar se uma pessoa era cheia do Espírito Santo. Então, Charles Finney, que foi um avivalista do século XIX, ele era bem radical em relação 19 ou 18, eu não sei se eu estou equivocado aqui, enfim, mas ele era bem radical nessa questão. O fato é que devemos nos encher do Espírito Santo. E qual é o caminho que o apóstolo Paulo nos dá aqui? Primeiro, lá no versículo 19, falando entre vós com salmos. Falando entre vós com salmos, ou seja, sempre cercados da palavra. E aqui, interessantemente, né, a palavra é a palavra cantada de Deus. Salmos eram louvores, né, que Israel cantava, mas ao mesmo tempo também eram orações. Ou seja, que isso esteja presente na nossa comunidade, né, falando uns aos outros, nos aconselhando por intermédio da palavra de Deus. Como se encher do Espírito Santo? Entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, ou seja, os louvores sempre presentes no meio do povo de Deus. Lá no Evangelho de Lucas, todas as vezes que uma pessoa recebia o Espírito Santo de Deus, como Maria, ia lá e fluía um cântico do coração dela. Assim como os pássaros, né? Os pássaros todos os dias louvam ao Senhor através dos seus cânticos, assim também pessoas cheias do Espírito Santo e que querem se encher do Espírito Santo também sempre tem um hino de louvor a Deus, e os louvores fazem parte dessa convivência comunitária, daí a necessidade dessa unidade congregada que nós falávamos anteriormente. Se nós quisermos ser cheios do Espírito Santo, também temos que dar graças por tudo a Deus, o nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. É uma vida de agradecimento. A ação de graças, ela substitui a palavra de murmuração. A ação de graças, ela substitui a palavra de lamúria, de condenação, de ira. É o agradecimento. Agradecimento por tudo, por cada ar que eu respiro. Você sabe que foi ouvindo um mestre budista que eu pensei
esses dias na questão da respiração, porque a meditação Zen tem a ver com prestar atenção na sua própria respiração. E esse mestre falou assim: cada respiração é única. Você já parou para pensar? Para você estar vivo, você depende de cada respiração, ainda mais hoje, quando a gente vê as pessoas aí padecendo por faltar o fôlego, né? Por causa da Covid, mas você percebe que cada respiração é única, cada respiração é importante, cada fôlego é especial, né? E a Bíblia diz, a Bíblia fala que se o Senhor retira o fôlego da gente, acabou. Se o Senhor retira a presença dele, os animais se perturbam. Então, o próprio Espírito Santo, a palavra é pneuma, que significa ar, que significa vento. O pneuma, né, o vento de Deus pairava sobre a face das águas. Olha só que coisa interessante. Então, cada respiração é objeto da nossa gratidão a Deus. Hoje, quando você desperta de manhã, às vezes, todos os irmãos aí, todo mundo, em algum momento você precisa, alguns todos os dias, mas a gente sempre tem que sair, pegar um metrô, se comunicar com outras pessoas, né? Vai no mercado, vai na feira, vai trabalhar, pega uma condução lotada. E aí você, às vezes, né? Tinha algumas pessoas tossindo ali, acolá, e você, puxa, fica meio preocupado. E aí toda manhã, quando você acorda, você sente a respiração comum, ação de graças a Deus, né? Ação de graças por cada ar que a gente respira, por cada fôlego de vida, por cada dia a mais, por cada minuto a mais na presença dele, né? Sabedores que cada dia, para qualquer um de nós pode ser o último. Daí a necessidade de estarmos sempre na presença do Senhor. E o apóstolo Paulo diz aqui, para nós nos enchermos do Espírito Santo de Deus, nós temos que ter uma palavra sempre de gratidão, como Jó, seja na abundância, seja na fartura, seja na necessidade, como o apóstolo Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Sempre ação de graças. E também através do serviço, porque ele diz no versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Assim também se enche do Espírito Santo. Quando uma pessoa se dispõe a realizar um serviço para o corpo de Cristo, o próprio Senhor o capacita com seu Espírito Santo, seja para pregar uma palavra, seja para levar um alimento, seja para ensinar as crianças, seja para adoração, seja para o que for, né? Hoje isso não está acontecendo, mas limpar uma igreja, limpar os bancos, tudo. Aqui diz que nós nos enchemos do Espírito Santo, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Então, meus irmãos, estas são as manifestações, né? São os sinais, alguns dos sinais, com certeza tem outros na palavra de Deus, que mostra que o Espírito Santo tem atuado sobre nossas vidas, provocando arrependimento, provocando temor, provocando unidade, provocando perseverança na doutrina dos apóstolos, perseverança nos caminhos do Senhor. E tudo isso é nos entregado como um presente, como um presente. Nós devemos aproveitar bem esse presente e obedecer o mandamento do apóstolo Paulo de buscarmos nos encher do Espírito Santo. A Bíblia nos ensina que todo o universo é sacramental. O que é o sacramento? O sacramento é o sinal visível que revela a graça invisível de Deus. Então, os próprios céus, lá no Salmo 19, diz que manifestam a presença de Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 1, também. Então, há vários elementos na vida que nos ajudam a nos conectarmos com Deus. Às vezes, até olhar para o céu e glorificar Ele com louvor. Essa sensação, né, da presença de Deus na natureza, mas também a palavra, mas também a oração, mas também a comunhão, mas também o partir do pão,
mas também a comunhão entre os irmãos também, um aconselhamento, tudo isso são maneiras de manifestação da presença do Espírito Santo de Deus. E é assim que nós, pela misericórdia e graça de Deus, nos enchemos do Espírito Santo de Deus, meus irmãos. Então, que todos nós possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito Santo de Deus que estava ali quando João Batista estava sendo concebido e já era cheio do Espírito Santo no ventre da mãe dele, meu desejo é que nós sejamos sempre cheios desse Espírito Santo em cada momento, seja de alegria, de dor e tristeza, e que nós sejamos cheios do Espírito Santo também naquele derradeiro momento, como foi de Estevão, que viu a glória de Cristo quando estava sendo ali martirizado. Que esse seja o fundamento e o desejo da nossa vida. Sermos sempre cheios do Espírito Santo de Deus. Quem é o homem espiritual segundo o Novo Testamento? É a pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Que todos nós possamos ser cheios desse Espírito, meus irmãos e minhas irmãs, que nesse Pentecostes nós possamos nos incentivar uns aos outros a buscar ainda mais a presença do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Deus abençoe e em nome de Jesus. O Binho vai cantar um louvor agora e eu peço que ele entoe, faça uma oração também por essa palavra, em nome de Jesus. Deus abençoe.